tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Como está? Tudo ótimo por aqui. Eu sou Helena, dou aula de língua portuguesa, sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana. Hoje eu estou usando uma blusa verde e cinza, uma calça preta. E eu estou aqui no estúdio da Multirio para levar até você um pouquinho mais de conhecimento. Vamos ver o que eu planejei para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, você aprenderá a valorizar a literatura em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. E como forma de valorizar a cultura, nós iremos aprender sobre o pontilhismo. Você já ouviu falar nessa técnica? Não? Então venha conhecer. Pontilhismo, de forma resumida, é uma técnica de pintura que foi criada no movimento impressionista, mais precisamente no neoimpressionismo, e teve como berço de origem a Cidade da Luz, ou seja, Paris, capital francesa. Seu surgimento aconteceu no século XIX, nos anos de 1880. Também chamado por alguns estudiosos de pintura dos pontos, o pontilhismo foi uma técnica de pintura revolucionária e que teve como base estudos científicos importantes sobre as cores. Perceba que essa técnica tem uma base científica e por isso ela é muito bem planejada, muito bem pensada. O pontilhismo, ele foi muito importante na história da arte, apesar de ele não ser muito conhecido. Assim, essa técnica despontou como uma nova forma de retratar a arte, que teve como pano de fundo o uso justaposto das cores, indo contra as técnicas mais comuns que se baseavam na mistura de tons. Georges-Pierre Seurat. Ele foi o artista que iniciou a técnica do pontilhismo. Além de precursor desse estilo, também é um dos principais artistas do pontilhismo. Esse pintor francês é considerado um ícone da arte moderna, por ter dado início à corrente neoimpressionista, sendo também uma das figuras mais emblemáticas da história da pintura. No ano de 1880, Seurat tem acesso à obra do químico francês Michel-Eugène Cherot, A Lei do Contraste Simultâneo das Cores, de 1839. Essa obra trazia a teoria da lei das cores complementares e a visão das cores em simultaneidade, um grande avanço no conhecimento científico no século XIX. Agora, nós vamos conhecer uma das obras desse precursor do pontilhismo. Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte. Uma imagem tão bonita e tão bem pintada para todos nós. Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte é uma pintura a óleo de Georges-Pierre Seurat, considerada a sua obra mais destacada, realizada em 1884. Essa obra retrata a ilha de Grande Jatte. A Grande Jatte é uma das ilhotas que se encontra no meio do rio Sena. A atração que Seurat sentia pelo local devia-se, primeiramente, à sua localização privilegiada, que permitia visualizar de vários ângulos alguns bairros da cidade de Paris. Na época de Seurat, a Grande Jatte
era uma área de lazer bastante frequentada por pessoas de diferentes grupos sociais que vinham de Paris em barcos a vapor passar as tardes de domingo na ilha. Antes de pintar a tela, Seurat realizou cerca de 23 esboços e 38 telas preliminares. Durante 6 meses, ele foi todos os dias à ilha para realizar essa pintura. Agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre o precursor do pontilhismo, nós vamos ver um outro pintor que se utilizou também desta técnica. Esse é bastante famoso. Vincent van Gogh, um dos mais influentes artistas da arte ocidental. Vincent van Gogh também foi inspirado pelo pontilhismo em suas obras. Inquieto e dramático para um estilo tão técnico como o pontilhismo, o pintor holandês mesclou estilos diferentes em seu trabalho, uma prova de sua versatilidade e brilhantismo. Nós iremos agora ver uma das telas de Vincent van Gogh. Essa tela é chamada A Noite Estrelada. Observe bem essa tela, perceba como o artista utilizou as cores para transmitir as suas emoções, para transmitir a sua ideia. A Noite Estrelada é uma obra-prima que retrata a vista do lado de fora da janela do sanatório Saint-Rémy, na França, onde o artista optou por entrar. É interessante notar que nada na paisagem retratada combina com a área em torno de Saint-Rémy ou com a vista de sua janela. Como um homem que frequentemente pintava o que via, essa obra é uma verdadeira ruptura e é uma ruptura muito marcante no trabalho de Van Gogh, porque esse retrato são as memórias que ele tinha e não necessariamente aquilo que ele via e aquilo que ele percebia. Você percebeu que tanto Seurat quanto Van Gogh se utilizavam da forma do pontilhismo, mas em cada retrato, em cada tela, em cada obra, eles colocavam algo pessoal. Nessa obra que nós vimos de Seurat, a Ilha de Jade, nós percebemos que ele foi várias vezes ao local para pintar exatamente o que ele via. Já Van Gogh, nessa tela que nós vimos, A Noite Estrelada, ele não retratou o que ele via, que era também uma característica sua. Ele utilizou-se dessa obra para transmitir o que ele sentia. Isso é muito maravilhoso na arte, porque nós podemos utilizá-la de acordo com as emoções que nós queremos transmitir. A nossa aula está chegando ao fim. E agora é o momento de nós fazermos uma revisão de tudo aquilo que foi apresentado na aula de hoje. Nossa aula de hoje foi sobre a valorização da cultura. E nós destacamos o pontilhismo, que é uma técnica de pintura que foi desenvolvida no século XIX. E como exemplos de pintores que se utilizaram dessa técnica, nós vimos uma tela de Georges-Pierre Seurat e uma tela de Vincent van Gogh. Chegamos ao momento do desafio da nossa aula. Esse é o ponto da aula no qual você tem uma tarefa, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Vamos ver qual é o seu desafio de hoje? Aprecie a obra Cena de Banho em Asnières, de Georges-Pierre Seurat. Escreva as suas impressões sobre essa obra e depois compartilhe o seu texto com o seu professor, com a sua professora e com os seus colegas. Nossa aula chegou ao fim
e eu espero que você tenha gostado. Espero que ela tenha sido útil para você. Muito obrigada pela sua companhia e eu conto com a sua presença na próxima aula. Até lá!